a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 11, do verso 11 ao 24. Pedi para o meu irmão colocar na tela. Volta um pouquinho para colocar o título. Isso, muito obrigado. Veja na tela o título do nosso sermão: Deus tem um plano de bondade e justiça. Vamos falar juntos? 1, 2, 3, vai! Deus tem um plano de bondade e justiça. Romanos 11, do verso 11 ao 24. Eu leio e os irmãos acompanham. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida entre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie com esses ramos, contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, que Teu Espírito venha sobre nós, a guiar-nos à verdade, a iluminar nossas mentes e corações, ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nos leva a um lugar de encontro com o Senhor, de tal forma que sejamos transformados, aperfeiçoados, moldados, corrigidos, mudados, governados, impedidos de agir conforme a nossa vontade e carne e levados a um lugar de obediência e adoração. Senhor, que Teu Espírito esteja aqui nesse lugar, trabalhando em corações, silenciando vozes concorrentes e garantindo que a Tua mensagem, somente a Tua voz, somente esta mensagem alcance os nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Nós estamos, irmãos, dando continuidade à nossa série de sermões na carta de Romanos. Semana passada nós pregamos o início do capítulo 11 e agora nós estamos dando continuidade a esse capítulo. Mas vale lembrar, primeiro, que essa carta é uma carta especial. E essa carta é tão especial que Lutero chamou essa carta de o coração do Evangelho. Essa carta é tão especial que ela vai falar de coisas poderosas, e nós já vimos. Nós aprendemos que todo ser humano está caído no seu pecado e carecendo miseravelmente da salvação, da graça de Deus. E nós aprendemos que a salvação, ela vem por meio da fé, é um ato da graça de Deus soberana pela fé. Nós aprendemos que quem é salvo, que é justificado pela fé, é justificado e está garantido nessa justificação, sim, mas é justificado para viver em santidade, em obediência, em afastamento do pecado. Nós aprendemos também que quem vive
como alguém santo, justificado, obediente, vive no Espírito. O Espírito atua em nós. Nós aprendemos que já que o Espírito atua em nós, podemos ficar tranquilos e confiantes de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Depois nós aprendemos no capítulo 9, 10 e 11, que Paulo ainda está incomodado e chorando, sangrando pelo seu povo, o povo de Israel. E ali ele vai mostrar que Deus escolheu salvar um povo, e ele escolheu endureceu os que rejeitaram Jesus, endureceu os obstinados, da mesma forma que no Velho Testamento. E Paulo cita a história de Jacó e Esaú, cita Moisés com Faraó, e cita exemplos do Velho Testamento, tanto para falar de salvação, como para falar do endurecimento e da soberania de Deus, conduzindo a história humana, a história da salvação. Nós vimos na semana passada, nós vimos algumas semanas atrás também, a necessidade de pregarmos o Evangelho, entendendo pelo Velho Testamento, que Paulo interpreta e cita, que as pessoas que invocarem o nome do Senhor serão salvas, todas, não importa a nacionalidade, não importa se ela é de Israel, se ela é gentia, ou seja, outros povos, outras gentes, não importa, qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor, ela será salva. Agora Paulo vai dizer como, pois invocarão se não há quem pregue, e se não creem, perdão, e como crerão se não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. E Paulo vai mostrando isso, deixando claro que é preciso uma participação ativa da igreja. Estamos no mês de março, terminando ele, no mês de missões. Domingo encerraremos o mês de missões. Estamos falando da importância e a necessidade da evangelização. Aprendemos aqui que todo ser humano carece da pregação do Evangelho, não apenas porque estamos tristes, lamentando que eles estão sem ouvir e precisam ouvir. Sim, precisam ouvir, mas eles precisam ouvir porque se eles ouvirem, eles serão salvos. Esse é o ponto. Eles não precisam ouvir para ter uma chance, não é isso. Eles precisam ouvir porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação, e não apenas poder de Deus para a salvação, mas o único meio pelo qual as pessoas serão salvas. É por isso que precisamos pregar, é por isso que as pessoas precisam ouvir. E vimos tudo isso, e chegamos no capítulo 11, no capítulo 10, na verdade Paulo lamentando, chorando pelo seu povo. E no capítulo 11, então no início, já vimos aqui na semana passada, Paulo deixando claro que Deus não abandonou o seu povo. Deus, em todas as eras, em todas as épocas, inclusive tem um corte do sermão rolando no Instagram, nas mídias da juventude. Deus, em todas as épocas, em todas as eras, Ele preservou um povo. Ele preservou a mensagem do Evangelho. Ainda que um protótipo do Evangelho, o conhecido proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15, é aquele descendente da mulher que esmagará a cabeça do descendente da serpente. Lembra dessa passagem, Gênesis 3,15? Desde lá temos a promessa de uma redenção, de uma salvação. E aquela mensagem que foi protótipa, inicial, ela foi se ampliando, se aumentando, ela foi crescendo, e não apenas crescendo, sendo preservada em todas as eras, desde Adão, 5.000 anos, 6.000, 7.000, 8.000, sei lá, anos, até os dias de hoje. Deus sempre preservou o seu povo e a mensagem de salvação. Por isso, então, vimos na semana passada que Deus não abandonou Israel. Deus está preservando um povo. Aí lembramos de Elias. Elias estava lá deprimido, entristecido, pensando que só ele servia a Deus. Deus lembrou ele: levanta, vai trabalhar. Por quê? Porque tem 7.000. Tem 7.000 que também está igual você, que obedece a palavra, que me serve, que não se dobraram a Baal. Ali vimos que Deus é que reserva, que preserva para si um povo. Se dependesse da nossa capacidade e da nossa vontade de preservar e de ser fiel, teríamos fracassado e o Evangelho teria sido esquecido. Mas como vimos na própria palavra, e vemos, todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Por quê? Porque eu e você transmitimos? Não, porque Deus se encarrega de preservá-la, inclusive também nos usando para transmiti-la. É isso que vimos. E chegamos então a esse momento em que Paulo continua argumentando o destino de Israel. Tem gente que acha que Israel é um povo especial. Não mexe com Israel não, hein? É o povo de Deus.
Já vimos aqui já bastante que o povo de Deus, o verdadeiro Israel, o remanescente fiel, é todo aquele que não se dobrou a Baal, é todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, seja ele de nacionalidade israelense, né, o contexto atual, ou seja ele de nacionalidade como nós aqui, brasileira ou qualquer outra nacionalidade, desde que invoque o nome do Senhor será salvo. Então nós aqui somos o Israel espiritual de Deus, fazemos parte desse Israel. E Paulo, já deixando claro isso, responde a pergunta: se todos que confessam Jesus são o Israel de Deus, o que acontecerá com a nação de Israel? Essa é a pergunta. E aí já na semana passada vimos que Deus não abandona o seu povo e tem um povo dentro do povo. Dentro dos israelitas tem gente que serve a Jesus. E aqui Paulo continua. E vamos ver então o que ele vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar que o plano de Deus é perfeito, porque ele tem sabedoria, bondade e justiça. Um plano de bondade e justiça. O plano de Deus não falha. E eu queria destacar com você o primeiro ponto: o fracasso judeu é salvação para os gentios. É salvação para gentios. A salvação, meus queridos, só chegou a nós porque houve um fracasso judeu. O que Paulo está querendo nos lembrar aqui nos versos 11 e 12, ele pergunta: acaso tropeçaram, e está falando dos judeus, para que caíssem definitivamente? Quer dizer, eles caíram para nunca mais se levantar. Paulo está perguntando, fazendo aquela pergunta retórica, e ele mesmo responde: não, de maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, foi instrumento, veio a salvação para os outros povos, para os gentios, e para provocar ciúmes em Israel. Israel que rejeitou Jesus, ia ver a salvação alcançar outros povos. Mas Deus não desistiu. Paulo está deixando claro. Paulo deixa claro que esse tropeço não é um tropeço definitivo. Ainda que os profetas Isaías inclusive, que Paulo cita, deixam claro que Jesus é salvação para quem confia nele. Mas é pedra de tropeço para quem não o confia ou o rejeita. Está claro no texto sagrado, desde o Velho Testamento e no Novo. Mas esse tropeço de Israel é definitivo? Essa é a pergunta, e ele responde: não é definitivo. É um meio, é um momento da história em que há um tropeço de Israel para que a salvação transborde as outras nações. Percebe o plano maravilhoso de Deus? Deus não vai deixar Israel desse jeito. É isso que Paulo está deixando claro aqui. Ele usou Israel para transbordar a salvação a todos nós, mas não vai ficar desse jeito. E ele, no verso 12 ele vai dizer: se a transgressão dele significa riqueza para o mundo, e a sua perda significa riqueza para os gentios, quanto maior será, ou trará, perdão, a sua plenitude. Ele está dizendo assim: na queda dele já é bênção, quando eles forem levantados, muito maior será a glória. É isso que está sendo dito. Se a rejeição de Israel trouxe bênçãos, imagine quando eles se voltarem para Jesus. Vai haver um derramamento profundo e maior da graça de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. O segundo ponto, deixa claro que esse fracasso do judeu que alcança gentios não é definitivo. E aí Paulo, nesse segundo ponto, vai mostrar essa restauração futura de Israel. Segundo ponto aí, versos 13 a 16. Paulo vai dizer: estou falando a vocês gentios, visto que sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Ele está dizendo assim: eu exalto o fato que Deus me enviou para pregar para outros povos que não seja o meu. Por quê? Por causa dessa transgressão, desse pecado, desse tropeço, eu estou desenvolvendo um ministério profundo, maior, mais amplo e rico em sabedoria, misericórdia e bondade. É isso que Paulo está falando. Mas que, apesar desse ministério ter um destaque ali por ele estar cuidando de outros povos, esse ministério também serve para provocar algo em Israel. Ele mesmo diz: ciúmes. Ciúmes em Israel. Ele já falou. E no verso 14 ele vai dizer assim: na esperança, ele exalta o ministério dele, na esperança, de alguma forma, possa provocar os ciúmes. Está aí? Em meu próprio povo e salvar alguns deles. Então ele estava focado na missão que Deus o confiou de pregar a outras nações, a outros povos, às gentes, os gentios. Mas ele também estava atento ao povo dele. Estaria havendo ciúmes, e esse ciúme não é invenção de Paulo não. Ciúme está lá em Deuteronômio, está lá no contexto de Moisés falando que quem não obedecesse ao Senhor, veria a salvação acontecer em outras pessoas, de tal forma que teriam ciúmes.
Paulo não estava inventando. Paulo estava dizendo que o Velho Testamento já tinha previsto o que estava acontecendo no tempo de Paulo e acontece nos dias de hoje. No verso 15: pois se a rejeição deles trouxe reconciliação ao mundo, que será a sua aceitação se não vir entre os mortos? Aqui Paulo mais uma vez deixa claro que é importante a restauração de Israel. A restauração de Israel vai ser como uma ressurreição. Vai ser um evento glorioso que vai trazer bênçãos, vida sem precedentes. Se tivermos uma geração de ninivitas no tempo de Jonas, que se converteu ali 180 mil, uns estudiosos, outros estudiosos já aumentam o número, 500 mil, não importa. Não importa se é um Maracanã lotado ou se são vários Maracanãs lotados. O que importa é que nunca na história humana se converteu tanta gente como no tempo de Jonas, com uma pregação mequetrefe, que eu já falei aqui, o pastor Carlos reforçou na semana passada, no domingo. Nunca se converteu tanta gente. E fazendo aquela oposição, comparando com Isaías, que pregou para um povo que não se converteria. O que vemos aqui é uma promessa de que Israel seria alcançado de tal forma que haveria ressurreição. Eu penso, aí é uma questão, realmente não temos informações do futuro. Eu posso imaginar, pelo texto, que será uma conversão maior em número do que a conversão dos ninivitas. Não tenho dúvida disso, pela população de Israel. Explico para os irmãos. Não sei, nem fiz o dever de casa da população atual de Israel, mas com certeza é mais do que 500 mil, com certeza é. Então, há uma promessa que veremos na semana que vem, depois do congresso, no dia 11, com a presença do pastor Valdemir, se ele estiver bem de saúde, vamos orar por ele, estamos aguardando o retorno, a resposta dele. Lá ele vai confirmar isso, que uma geração inteira do povo de Israel vai crer em Jesus. Será muito mais, conforme Paulo já está aqui anunciando, muito mais do que a geração dos ninivitas. Bem, mas aí Paulo continua, 16: se a parte da massa oferecida como primícias é santa, toda a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos também o são. Paulo está usando a imagem de uma massa e de uma raiz, para mostrar que a santidade de Israel vem desde as suas origens, os patriarcas, e essa santidade alcança as suas gerações e a sua descendência. Não parou por ali. Não parou ali na rejeição do Messias. Há muito mais ainda Deus a fazer com a nação de Israel. É isso que Paulo está falando. Mas Paulo dá uma pausa sobre Israel para falar sobre o orgulho. Veja o terceiro ponto. A advertência contra o orgulho. Veja na tela aí. Do verso 17 ao 22. Olha o que Paulo vai fazer agora. Ele falou que Israel faz parte do plano, haverá esse momento. Depois ele volta a falar no capítulo. Na semana que vem nós vamos avançar, na outra semana, e nós vamos ver que ele continua falando. Mas ele dá uma pausa agora para falar disso aqui. Olha, se alguns ramos, aí ele vai fazer uma figura de linguagem com a videira, com a planta, né? Aí ele fala, se alguns ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, sabe o que ele está falando? É o verso 17, ele está falando... Nós, gentios, somos oliveira brava. O que é oliveira brava? Não é a oliveira boa, não é a oliveira cultivada. É uma oliveira que não tem jeito. Que não tem jeito, é isso. Selvagem, que não tem jeito para agricultura, para plantação, para frutificar. E ele está dizendo assim, se alguns ramos foram quebrados. Ele está falando de que ramos? Dos ramos de uma oliveira boa, de uma oliveira cultivada. Está falando do povo de Israel. O povo de Israel era o povo cultivado por Deus. E se alguns ramos foram quebrados, a rejeição do Messias. É isso que ele está dizendo. Se alguns ramos foram quebrados, e você, gentio, que não é de outra raiz, e você não recebeu os profetas, você não sabia de nada, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado. Ele está falando de uma prática botânica. E um enxerto. Foi enxertado entre os demais da oliveira boa. E agora participa da seiva de oliveira cultivada. Olha que interessante, ele está falando isso para dizer o seguinte, verso 18: não se glorie contra esses ramos. Ou seja, o fato de você, que não era dessa planta, ser enxertado, igual a botânica que faz isso, numa oliveira boa, e para isso alguns galhos, alguns ramos foram quebrados e lançados fora, é o povo de Israel que rejeitou Jesus.
Não se glorie desses galhos quebrados, desses ramos quebrados. Você não fez nada de extraordinário, você não está fazendo nada, você é só uma oliveira brava que foi colocada ali. É isso que ele está querendo dizer. Se o fizer, saiba que não é você. Se você está se gloriando de que você tem a salvação, mas Israel está perdido hoje, sem Jesus, porque rejeitou Jesus, ao invés de orar por Israel, ao invés de lamentar, como Paulo lamenta, e anunciar que devemos pregar para todos, inclusive para Israel, se você se gloriar que você tem a salvação e guardar para você apenas, lembre-se, saiba que não é você quem sustenta essa raiz, mas é a raiz que sustenta você. O nome dessa raiz é Jesus, a raiz de Davi. Paulo dá uma repreensão para a gente, que somos gentios. Seja grato, comemore e agradeça a salvação, mas não cresça para cima de quem perdeu. Não cresça para cima de quem foi ali dentro do plano de Deus, instrumento ali para perder algo, para que você ganhasse. Tenha humildade. Lembre-se, não se esqueça, nós somos oliveira brava. Paulo está deixando claro aqui, mas nós somos a igreja de Jesus. Somos a igreja de Jesus, um povo só. Está falando um só rebanho, um só pastor, é verdade, a Bíblia fala isso. Mas a mesma Bíblia que fala isso, lembra-se, vocês não eram do povo. Deus enxertou vocês. Quando eu lembro de um novo convertido, esse então, porque eu lembro aqui do pessoal da igreja que está aqui, é bonito, mas quando alguém vem de fora, que nunca pisou numa igreja, tu vê que não tem nada a ver com a gente, foi Deus que fez mesmo. Só Deus para fazer isso. Verso 19 diz assim: então você dirá, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Verdade. Aí Paulo responde no 20, está certo, é verdade. Está certo. Eles, porém, foram quebrados devido à incredulidade deles. Eles, Israel, foram quebrados porque não creram em Jesus. E isso aconteceu para que nós, crescêssemos. Está certo, ele está dizendo, está certo. Mas ele termina, não se orgulhe disso. Verso 20, não se orgulhe. O que ele diz aqui? Está com a sua Bíblia aberta ou está viajando? O que ele fala? No verso 20, finalzinho. Tema, não se orgulhe, tenha temor. Gentil, brasileiro, nós aqui, todos os povos que não são de Israel, não se orgulhe que Israel caiu para que você alcançasse salvação. Não se orgulhe. Tema, é o que Paulo disse. Tema ao Senhor. E ele vai argumentar, ele vai dizer por quê. Pois se Deus não poupou o povo de Israel, que era a videira, que eram os ramos naturais, a planta cultivada por Deus. Se Deus não poupou o povo dele, também não poupará você, Paulo está dizendo. Também não poupará você que não era dessa raiz. Ele colocou você, agradeça, você está no lucro. É a graça de Deus. Paulo deixa claro que Deus é justo. Se ele não poupou os ramos naturais de Israel, muito menos vai poupar os que foram enxertados, que somos nós. Temos que continuar tementes a Deus, permanecendo na fé. Ele não vai poupar. Verso 22 ele diz, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Qual é o título do sermão mesmo? Deus tem um plano de bondade e justiça. Você pode trocar a palavra justiça por severidade. Deus tem um plano de bondade e severidade. Considere, Paulo está dizendo aqui, a bondade e a severidade de Deus. E ele explica por que precisamos considerar essa justiça de Deus, essa severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram. Ele não poupou os ramos naturais. Israel não vai poupar os outros que não são dos ramos naturais. Então não se esqueça disso. Não brinque com Deus. Não ache que Deus não está vendo, está vendo. Não ache que Deus não vai agir, Ele vai agir. Não pense que Ele não vai se posicionar diante de você, Ele vai. E Ele não vai ter pena mesmo não, porque Ele é justo. A pior coisa para um homem pecador é que Deus seja santo. Porque um Deus santo odeia o pecado e também, a Escritura vai dizer que odeia o pecador, mas Ele não para por aí, Ele decide amar o pecador que Ele odeia para a oportunidade de salvação.
É preciso entender isso. Considere, o texto está dizendo, 22, a bondade e a severidade de Deus. Ele explica então, severidade para com aqueles que caíram, que pecaram, que foram incrédulos, que tentaram resolver a vida e a salvação por conta própria, pela sua obra. Mas também considere a bondade. Ele diz, bondade para com você, que não era do povo. Desde que, aí tem uma condição, interessante, condição para ser salvo, não, condição para ser preservado. Você já está salvo, mas existe uma condição de preservação desse povo e de nós aqui, enquanto gentios, que somos de oliveira brava e fomos enxertados numa oliveira cultivada, que é o povo de Deus. Desde que você e eu, nós permaneçamos nessa bondade, na bondade dele. De outra forma, se a gente não permanecesse ou não permanecer, você também será cortado. É o que está dizendo aqui. Ah, mas como é que a gente faz? Porque está tudo definido, ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8. A mesma palavra que fala que ninguém pode nos separar do amor de Deus, é verdade? Ela vai dizer que se você não permanecer, você vai ser cortado. Agora, dorme com esse bagulho, dorme com esse barulho. Ou acorda, melhor, né? Acorda e haja do jeito que Deus está mandando. Como é que funciona? Já falamos sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Assista aí os últimos sermões, se eu não me engano, capítulo 9. Lá a gente falou bastante sobre isso. Pode ser que você esteja ouvindo agora e esteja se confundindo por isso. Não posso aqui hoje fazer essa distinção. O que eu posso dizer apenas é que a soberania de Deus para a salvação é plena. Ele decide, faz o que tem que fazer e faz mesmo. Salva quem tem que salvar, endurece quem tem que ser endurecido e vai condenar quem não permanecer. É verdade. Por outro lado, está tudo resolvido por ele. Por outro lado, essa soberania perpassa em ter também a responsabilidade humana agindo. Não se esqueça, anota para você aí, Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Paulo vai dizer, ponham em ação a salvação, com temor e tremor. Quanto mais na minha presença, muito mais na minha ausência, ele vai dizer. Ponham em ação, quer dizer, responsabilidade humana. Coloque em prática aquilo que salvou você. Viva como alguém que foi salvo. E ele vai no 13 e vai dizer, mas é Deus quem efetua, quem produz, quem faz, quem realiza, quem efetua o querer e o realizar. Então, na medida que você faz, é Deus que está fazendo. Na medida que Deus faz, é você também que está fazendo. Esse é o combinado de Deus para a santidade. Isso aqui que Deus está nos alertando através de Paulo tem a ver com a santidade, não com a salvação, com a santidade, com a obediência, com a coerência e com a perseverança nessa santidade até o final. Porque lá em Apocalipse, se você lembrar do pastor Carlos ensinando, ao que perseverar até o final, esse venceu e vai herdar o quê? A coroa da vida. Tem que perseverar. Paulo está avisando aqui. Não se esqueça, Deus é bom, mas Ele é justo. A salvação exige perseverança até o final. Devemos viver com reverência, valorizando a graça que a gente recebeu, não abusando desta graça. Capítulo 6, Paulo vai dizer isso. Último ponto, esperança da restauração de Israel. Aí ele volta para falar mais uma vez dessa esperança. Ele tem uma esperança. Ele deu um argumento e agora tem uma esperança. Verso 23. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, ou seja, ele está falando do povo que hoje, naquele contexto dele também, está na incredulidade, não crê em Jesus. Quem não crê em Jesus está na incredulidade, está separado, está afastado da salvação, da comunhão com Deus. Mas se eles abandonarem a incredulidade, se eles não continuarem com isso, pararem com isso, eles vão ser enxertados novamente. E ele explica por quê. Pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. E ele argumenta no 24 assim, afinal, pensa, raciocina comigo. Se você que foi cortado de uma oliveira brava que não servia para aquele povo, para aquela oliveira cultivada. Se você que foi cortado de uma oliveira ruim, foi enxertado, Deus tem poder para isso. Você acha que Ele não vai ter poder de reenxertar, de enxertar aquele que já é original daquela oliveira boa, que é Israel? Esse é o argumento botânico de Paulo.
olha o que ele diz: se você foi enxertado, perdão, se você foi cortado de uma oliveira brava e contra a natureza, 24, foi enxertado em uma oliveira cultivada, que tinha tudo para dar errado, quanto mais serão enxertados os ramos naturais dessa oliveira cultivada. Então ele deixa claro que eu tenho esperança e tenho confiança de que Deus tem poder. O poder, que é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro ele fala, judeu. Ele fala primeiro judeu. É para judeu também. É para judeu. Mesmo Deus que nos enxertou, trará de volta os seus ramos naturais, que são os judeus. Paulo, então, ele vai encerrar essa sessão afirmando o quê? Afirmando uma esperança da restauração futura de Israel. Qual é o futuro de Israel? O futuro de Israel? Restauração. Como? Aí é o próximo sermão. Não vou contar. Você vem no próximo culto que vai ter o sermão. Mas como é que vai ser? Todo mundo, todos de Israel, quem morreu, quem está vivo, como é que vai ser? Não contou. Isso aí é para outro sermão, tá bom? Mas pode ter certeza que Deus vai restaurar Israel. Se Deus operou um milagre ao enxertar os gentios, que eram totalmente alheios, não conheciam a promessa, os profetas, com certeza Ele vai restaurar aqueles que já conhecem os profetas e não terão dificuldades quando seus olhos forem destapados, seus ouvidos abertos, de reconhecer o Messias como cumprimento de todo o Velho Testamento. Hoje eles estão endurecidos. O que a gente aprende com um texto que às vezes parece um texto de EBD, né? Doutrinário, um negócio cheio de doideira, né? O que a gente aprende? Isso aí, ó. Primeiro, confie na soberania de Deus. Deus salva quem não era para ser salvo, nós aqui. E também garante que vai salvar o povo original, o povo dele, de Israel. Hoje nós podemos dizer que somos povo de Israel. Hoje nós podemos celebrar que somos o povo de Deus. Nós podemos glorificar a Deus, mas nunca nos vangloriarmos de que temos e eles não têm. Igual criança, eu tenho, você não tem. Não podemos fazer isso. Confie na soberania de Deus. Nada é por acaso, irmãos. A história está nas mãos de Deus. Você pode estar preocupado com o que vai ser da sua vida, meu querido, minha querida, meu irmão. A história está sendo controlada por Deus. Apocalipse 5, Apocalipse 6, Apocalipse 7 mostra claramente o Cordeiro que venceu. O Cordeiro, só Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Sabe o que significa isso, irmão? Ele tem a história humana, a história do universo, a história da existência, da criação e do seu Criador, que Ele é o Criador. Ele tem isso, tudo isso na palma das suas mãos. E só Ele é digno, e só Ele tem o poder de desatar e conduzir a história. Não tema, não duvide, confie que Ele está conduzindo a sua vida. Busque estar ligado a Ele, enxertado nele, para que você viva num mundo que tudo pode desabar. Gente, o nosso país vai de mal a pior em todos os níveis: jurídico, médico, educacional, financeiro. Com esse governo, sem esse governo, com o governo anterior, não importa quem entra, quem sai, o nosso país está terrível. Mas podemos ter uma certeza que Jesus está governando a história nas suas mãos. E ninguém pode tirar o controle das suas mãos. É isso que nos faz caminhar e avançar. Não é ficar discutindo quem vai assumir o poder, quem vai sair do poder, quem vai resolver. Não tem presidente, rei, governante. Não tem um que possa resolver o nosso problema. E o problema inclusive do nosso país, que não é falta de comida e dinheiro, é o pecado. Só Jesus pode resolver. Só Jesus. E Ele resolveu. E Ele voltará para consumar a história. Confie na soberania de Deus, que salva pessoas que não tinham nada a ver como nós, e ainda garante que vai voltar para salvar Israel, que usa Israel para nos alcançar. Na queda deles nos alcança, mas voltará para buscar Israel e resolver o problema com Israel. Segundo, não tenha dúvida, Deus vai redimir Israel. O futuro de Israel não é geopolítico. Está todo mundo discutindo o que vai ser, que vai ter paz com Palestina. O futuro de Israel não é esse. O futuro de Israel é espiritual. E haverá nesse dia conversão em massa dos judeus reconhecendo Jesus.
a plenitude de Cristo vai tomar conta daquela nação. E isso vai ser muito mais glorioso para todos nós. Que se na queda deles recebemos a salvação, como Paulo disse, no dia da ressurreição deles, nós veremos uma glória muito maior da parte do nosso Deus. Há um futuro espiritual para Israel. Por isso nós vamos e precisamos orar. Orar por todos, como vimos aqui o Vinícius falando de um povo que precisa. Mas também precisamos orar por Israel. Por esse dia em que toda a nação de Israel vai crer em Jesus. Precisamos orar e trabalhar por esse dia, pregando o evangelho a toda criatura. Israel também faz parte do toda criatura. Terceiro ponto, cuidado com o orgulho espiritual. Vimos aqui, jamais se orgulhe por estar na igreja. Não é algo que é um mérito seu ou meu. Se você está na igreja, pô, fiz a minha parte. Não, você até está fazendo a sua parte, ok. Não é motivo de se orgulhar, pô, fiz tudo certinho. Pô. Tem gente, irmãos, que já não vem nem à igreja. Só manda o dízimo, estou pagando a mensalidade para garantir. Tem gente que não deixa nem tirar o nome da membresia, porque acha que se tirar o nome da membresia vai cortar o nome do céu. A gente estava até discutindo isso com o nosso pastor, sobre membresia. Irmãos, o que vemos aqui é que nós não devemos nos orgulhar por estarmos aqui. Nós devemos ter gratidão a Deus, que nos trouxe a esse lugar. E nos mantém nutridos aqui e a partir daqui. Jamais se orgulhe por estar na igreja. Lembre-se, você é um ramo que foi enxertado. Foi a graça, não foi mérito. Nada que você fez trouxe você aqui. Tenha humildade e gratidão. Confie no Senhor, mas agradeça também que Ele te deu essa salvação e te trouxe a essa casa, te trouxe para fazer parte de um povo chamado remanescente, fiel. Número 4, lembre-se que Deus é bom, mas é justo. Comemore, glorifique, mas não se esqueça que um aspecto da bondade de Deus, vamos lá, um aspecto da bondade de Deus é a misericórdia. Misericórdia é o amor, é o perdão, é a capacidade que Deus tem de transformar pecadores em filhos e parte da família dele, é verdade. Glorifique ao Senhor por isso, comemore ao Senhor por isso, mas não se esqueça que um aspecto da bondade de Deus é não se contaminar com o mal. Isso é terrível, porque o que nós temos ainda em nós é a maldade, que já está vencida em Cristo na cruz, mas ainda está presente no nosso corpo. Comemore sobre a bondade de Deus, mas não se esqueça que essa bondade de Deus ressalta em nós ainda a maldade, que precisa ser governada pelo Espírito Santo até o último dia, até o dia que Jesus vai vir e restaurar e remover essa maldade de nós. Não se esqueça, Deus é justo. Lembre-se, Deus é bom, mas Ele é justo. Persevere na fé, persevere até o fim, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. E eu escrevi de propósito os seus mandamentos. Por quê? Porque tem gente que fala, estamos no tempo da graça, sim, mas os mandamentos permanecem. Os mandamentos devem ser seguidos e obedecidos. Para se alcançar a salvação? Não. Não para alcançar a salvação, para se comprovar a salvação que você já recebeu. Para se evidenciar consequência de uma salvação que te alcançou. Ah, mas eu tenho que me esforçar, mas é lógico. Mas você recebeu capacitação do Espírito que habita em você para se esforçar e vencer o mal. Último ponto. Firme sua esperança na fidelidade de Deus. Queridos, Ele prometeu e vai cumprir. Nossa esperança não está no homem, como eu falei já aqui, nos governos, nos presidentes e reis. Não está nas nações poderosas que podem nos ajudar. Não. Nossa esperança está firmada exclusivamente em quem? No Senhor. Nossa esperança está firmada, irmãos, na fidelidade que vimos nesse texto, que o próprio Deus tem com a sua palavra, com o seu caráter, com a sua promessa. E por isso também fidelidade a nós, mesmo quando nós somos infiéis. Firme a sua fé na fidelidade do nosso Deus. Ele não falha, nunca vai falhar. E Ele cumpriu e continua cumprindo, vai cumprir até o último dia. Todas, sem faltar uma, todas as suas promessas. Qual a conclusão que nós chegamos com esta palavra poderosa? Queridos,
Eu digo palavra poderosa com temor, porque não é o vaso que aqui transmite a palavra, mas é o Espírito que nos ilumina esta verdade. Os irmãos conseguem perceber a profundidade desta palavra quando ouvem? Os irmãos conseguem perceber? Que conclusão nós chegamos? A conclusão que nós chegamos é que esse texto é poderoso, porque é a palavra de Deus que nunca vai passar. Como a gente não se emociona ao ver o nosso Deus soberano conduzindo a história da salvação? Como não ficarmos impactados com tanta sabedoria e graça? E por isso que Paulo termina esse capítulo, veremos mais à frente, declarando um hino de adoração, uma doxologia, um hino de adoração ao Senhor. Quão profundidade da riqueza e sabedoria de Deus. Queridos, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quando vemos a perfeição do plano de Deus, e quando vislumbramos um pouco mais do que sabíamos antes, só nos resta nos rendermos e nos prostrarmos em adoração. Por isso cantamos aqui, que somente Ele é digno e Ele é o Rei, e deve ser coroado, e deve ser adorado, e não há ninguém como o nosso Deus. Que a gente nunca se esqueça, nós somos ramos que não eram para ser colocados, mas foram colocados, enxertados nessa oliveira. Fomos sustentados pela raiz que é Jesus, a verdadeira raiz, a raiz de Davi. Se hoje nós estamos nessa oliveira, que é o povo de Deus, o remanescente fiel, foi pela bondade de Deus e nada mais, pela graça dEle. Querido, não poderíamos fazer nada, não quereríamos, não buscaríamos, não correríamos atrás, fugiríamos, nos afastaríamos, rejeitaríamos. Que esta realidade, que saber disso, que sermos lembrados nessa noite disso, nos gere a todos nós temor, gratidão e obediência, e nos leve a uma vida de entrega e dedicação. Querido, eu não quero aqui ficar convocando todas as vezes, quem quer trabalhar, querido, todos nós queremos trabalhar, nós não estaríamos nem vivos, se não fosse o nosso Deus. Queremos adorar o nosso Deus, com o nosso tempo, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Jovem, adolescente, não seja um número, uma estatística da igreja, mas seja um povo remanescente fiel, que persevera e proclama o Evangelho, e adora o Senhor com a sua vida. Uma palavra para você não crente, uma palavra para você que ainda não foi enxertado na oliveira da vida, que é Jesus. Há lugar para você nessa árvore da salvação. Hoje Deus te chama e diz assim para você que não crê nele, que não está com ele: arrependa-se dos seus pecados. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e esse plano é de salvação. Arrependa-se. Hoje Deus te chama, arrependa-se dos seus pecados, reconheça que você ainda é uma oliveira brava, que não pertence a esse povo, a essa oliveira cultivada por Deus, infrutífera, mas que só Cristo pode transformar. Você ainda está infrutífero, mas Cristo pode te enxertar e te dar vida verdadeira. Venha hoje ao Senhor Jesus, receba o enxerto da graça e experimente a seiva da vida eterna que só há em Jesus. Uma palavra final para nós, cristãos, jovens, adolescentes, alguns pais, alguns adultos estão chegando para a vigília. Que possamos renovar hoje o nosso compromisso de vivermos na bondade de Deus, de perseverarmos, queridos. Perseverança, não se esqueça disso. Perseverança até o final, de não nos orgulharmos por isso, mas de vivermos com temor e tremor diante da majestade daquele que é o Rei do universo, o Senhor de toda a terra, que nos enxertou para a vida eterna. Que os nossos olhos nessa noite, irmãos, se voltem para o Senhor da vinha, o Senhor da seara, da colheita, o Senhor da plantação, o dono da oliveira. Que nós possamos louvar o Senhor por sua bondade, que nos salva e nos separa do pecado. Que possamos estar atentos e tremer diante de uma justiça clara, que não aceitará o pecado. E que possamos nos render completamente à vontade dEle, que é soberana. Que a gente possa viver com o coração cheio de gratidão. Que a gente possa viver sabendo que a gente é parte de um plano eterno e glorioso. Aleluia.
Que a gente possa sair daqui hoje com a alma vibrando de alegria, sabendo que a gente está nas mãos daquele que sustenta a história e que jamais vai falhar. Que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém.